Governo Municipal convoca a imprensa para entrevista coletiva. Na pauta, novamente, transporte coletivo na cidade. Acabando o prazo, imposto de renda deverá ser declarado até o próximo dia 30. Segunda-feira, dia de conferirmos a previsão do tempo para o restante da semana na região. Saúde iniciou hoje a campanha de vacinação contra a gripe. Polícia Federal enviará ao Supremo Tribunal Federal um pedido de nova prorrogação do prazo para que sejam concluídas as investigações do chamado Inquérito dos Portos. E no esporte, Tigre perdeu a segunda seguida na Série B. As notícias de Criciúma e do sul de Santa Catarina você confere a partir de agora, no ar pela TV Primavera. Informe Região. Hoje, segunda-feira, 23 de abril de 2018, para você que sintoniza a tela da TV Primavera, uma boa noite. Uma boa notícia para quem usa o transporte coletivo de Criciúma. Esse ano não haverá reajuste na passagem de ônibus na cidade. A reportagem é da jornalista Débora Correia. Esse ano não terá reajuste na passagem. A novidade foi apresentada pelo prefeito Clésio Salvaro em uma coletiva de imprensa. Nós estamos desde julho, por conta do decreto que nós baixamos, ainda por orientação do próprio Ministério Público, com quem nós discutimos muito tecnicamente o assunto. Foi criada uma comissão de estudo e foi apresentado e foi implantado as medidas. Houve uma redução de 14% das linhas de ônibus em Criciúma, o que nos permite, com segurança, afirmar que até junho de 2019 não haverá reajuste no preço da tarifa de ônibus na cidade de Criciúma. Todos os anos, a mudança nos preços das passagens acontece sempre no segundo domingo de julho. A tarifa é calculada com base em um termo de ajustamento de conduta firmado em 2010, que controla os números da planilha de custos. Segundo o prefeito, a explicação para o congelamento do valor da tarifa é a redução dos custos do sistema, possibilitada após a racionalização das linhas. Isso aconteceu há um mês. A partir do resultado de um estudo feito no ano passado, o Departamento de Trânsito reduziu algumas linhas e flexibilizou outras, se adequando à demanda do município. Além desta medida da racionalização, também nós estamos implantando ali o sistema de biometria facial, que é para aquelas pessoas que têm o benefício de andar gratuitamente no ônibus, que a leitura será feita pela face, não mais pelo cartão, porque aquele cartão, muitas vezes, talvez até inadvertidamente, alguém usava aquele cartão. E os números aqui apresentaram que esses números giram em torno de 8% do uso indevido do cartão. Então, a leitura, a biometria facial, a racionalização das linhas de ônibus nos permite com segurança afirmar que até maio, junho de 2019 não haverá reajuste no preço da passagem de ônibus, tornando Criciúma uma das cidades com o preço da tarifa mais barato de Santa Catarina. Já foi a mais cara, hoje é uma das mais baratas. Sem o reajuste, o Departamento de Trânsito espera atrair ainda mais usuários para o transporte e, assim, reduzir ainda mais os gastos do sistema. A partir do momento que tu permite que eles façam uma economia, tu não dá o reajuste, tu permite que eles economizem. A gente usou o contraponto aí porque se mantivesse toda a operação, teria o custo aumentado dessa quilometragem percorrida. A gente reduziu em 14%, então a gente reduziu a quilometragem que eles percorreram. Então reduziu o custo que eles têm com a operação. Outra boa notícia para a cidade é um projeto de mobilidade urbana que pode sair do papel nos próximos meses. A Prefeitura aguarda apenas uma liberação de Brasília para garantir o empréstimo que vai tornar as obras possíveis. É o programa Avançar Cidades, que já foi definido tecnicamente com os técnicos da Prefeitura, que os 30 milhões de reais serão aplicados nas rodovias, nos trechos por onde passam os ônibus, aonde tem o maior adensamento populacional, por onde trafega a maior parte da população de Criciúma. Naquele trecho que não é pavimentado, será pavimentado. Por isso,
o governo federal, através do Ministério das Cidades, num programa denominado Avançar Cidades, está financiando este tipo de recursos para os municípios, para melhorar a mobilidade urbana. E Criciúma, nós temos uma capacidade de endividamento, ou seja, de tomar este empréstimo, no valor de até 30 milhões de reais. E é isto que vou tratar esta semana em Brasília. Segundo o prefeito, essas obras também podem impactar no preço da passagem, evitando mais reajustes. O custo da manutenção do veículo será menor, porque o desgaste, a manutenção de um carro, de um veículo, trafegando estrada que não é pavimentada, estrada de chão, o desgaste é muito maior do que um veículo que trafega em estrada asfaltada. E são dezenas, mais de uma centena de ônibus que trafegam pelas cidades de Criciúma. Também o tempo para fazer este itinerário será muito mais rápido, né? Tem trechos, por exemplo, que nós calculamos que o ônibus vai ganhar 4 minutos, o que significa muito. Ao invés de tu ter 10 ônibus rodando, tu pode rodar com 8. Se tu rodar com 8, logo tu vai ter uma economia no sistema. Logo, isto vai impactar na passagem de ônibus. Faltando uma semana para encerrar o prazo, mais da metade dos contribuintes ainda não fizeram a declaração do imposto de renda. Confira na reportagem do jornalista João Rocha. Todo ano, o mesmo problema. Os escritórios de contabilidade precisam contratar mais funcionários e trabalhar em horários diferenciados para poder atender a demanda de contribuintes que sempre deixa para acertar as contas com o leão na última hora. Nós, enquanto profissionais, ficamos nessa expectativa, nos preparamos para recepcionar aqui o nosso cliente, mas a dificuldade dele vir com a documentação apta para se fazer esse documento, essa declaração, é complicado. Realmente deixa sempre para a última hora, e assim a gente vai se desdobrando aqui, fazendo serão, trabalhando fora de horário, para dar conta do recado. O contador Francisco Cardoso explica que este ano a declaração de imposto de renda está com algumas novidades. A primeira, acima de 8 anos, estão obrigados a ter o cadastro no CPF. Uma outra grande novidade é a descrição dos bens imóveis, móveis também, no caso veículos, e contas bancárias, onde que o contribuinte tem que relatar os dados dessas propriedades. Ele lembra que o contribuinte que perder o prazo da declaração, que encerra no dia 30 desse mês, será penalizado por isso. Tem uma multa de R$ 165,74, e veja bem, quanto mais ele traz de última hora, menos tempo o profissional tem para fazer uma análise mais adequada, mais correta, dele de repente localizar um documento que está extraviado, perdido. Então, o certo é que todos já procurem os seus profissionais, os seus contadores, para o mais rápido possível fazer essa declaração, já que tem que fazer mesmo. O especialista diz que a Receita Federal não aumentou o teto do valor para a tributação, ou seja, este ano, mais pessoas terão que pagar impostos. Quem recebeu durante 2017 salários que somados totalizem mais de R$ 28.559,70 está obrigado a declarar o imposto de renda. Realmente isso para o trabalhador, para o contribuinte, é um prejuízo imenso, E que seria o justo e o correto que fizesse essa correção anualmente, inclusive da própria tabela de retenções do imposto de renda, que está defasada aí, como citam no noticiário, a nível de 85%. Então, na verdade, hoje, um limite de isenção de R$ 1.903 mensais é uma situação degradante para o povo, com certeza. Lembrando que, além dos contadores, os próprios contribuintes podem fazer a declaração. É só entrar no site oficial da Receita Federal e baixar o programa, ou baixar o aplicativo Meu Imposto de Renda no celular ou tablet. A seguir, Saúde iniciou hoje campanha de vacinação contra a gripe.
Hoje foi uma segunda-feira de tempo bom e segunda-feira você sabe que é dia de conferirmos a previsão do tempo para o restante da semana na região. Amanhã, terça-feira, o sol predominará em meio às nuvens. Os mapas da Epagre-Cirã não indicam a possibilidade de chuva. A temperatura mínima será de 17 graus e a máxima de 34. Na quarta-feira, a nebulosidade diminui e o tempo continuará firme sem o registro de chuva. A mínima será de 16 e a máxima de 34 graus. Na quinta-feira, o cenário irá repetir. Tempo bom e o sol predominando em meio às nuvens. A mínima será de 17 graus e a máxima de 34. Na sexta-feira, mais uma vez teremos um dia bom e sem a presença de chuva. A temperatura mínima será de 17 graus e a máxima de 34. Começou hoje em todo o país a campanha de vacinação contra a influenza. A mobilização chega à 20ª edição com expectativa de bater a meta de imunizados. Seu Nilson faz parte dos grupos prioritários que devem ser imunizados e ele aproveitou para garantir a vacina já no primeiro dia. Uma semana para fazer efeito, né? E antes aí a gente não gripa. Segundo ele, tem sido assim todos os anos em que se vacinou. Ele é um dos primeiros. Desde a primeira dose que veio, eu não lembro quantos anos faz, eu faço desde a primeira dose que veio. E sempre o primeiro dia. Para o gerente regional de saúde de Criciúma, a imunização é importante para evitar a proliferação do vírus. Bom, primeiro é o bloqueio que se faz para que o vírus não entre na nossa região, na nossa comunidade, na nossa cidade. A ANREC tem 400 mil habitantes, né, e com essas pessoas que vão vacinar a partir de hoje, com os grupos específicos, inicia-se um bloqueio para que o vírus, que é altamente contagioso, ele não seja disseminado entre a população. Segundo o Ministério da Saúde, os grupos prioritários totalizam mais de 54 milhões de pessoas. Esse ano foram disponibilizadas 60 milhões de doses. Na região de Criciúma, são mais de 115 mil vacinas, que já foram distribuídas nos postos. Na última quarta-feira, a gente trouxe 43 mil doses, algo em torno de R$750 mil em vacina. A gente traz em escalas assim para evitar, pode acontecer alguma coisa no caminho, um acidente, para não se perder tudo, a gente traz fracionado, em várias viagens, né, para questão de segurança mesmo e a distribuição. Depois que chegam aqui, a gente distribui às secretarias municipais, através da vigilância epidemiológica de cada município, e eles então fazem a distribuição para as unidades de saúde. Nos postos de saúde, a vacina está disponível para os grupos prioritários. Podem se vacinar idosos, gestantes, crianças de 6 meses a menores de 5 anos, professores das redes pública e privada, puérperas, pessoas privadas de liberdade e funcionários do sistema prisional. Infelizmente, o Ministério não manda a vacina para todos os habitantes, né? É para toda a população. Então, de acordo com a necessidade e os dados técnicos que são elaborados, o Ministério determina os grupos, né? E dentro desses grupos, então, são distribuída a vacinação. Para fazer a vacina, basta ir até o posto de saúde da sua comunidade. A grande maioria dos postos das unidades de saúde já estão aptas com a sua equipe capacitada para fazer a vacinação, tendo sala de vacina. As unidades que não têm sala de vacina, a equipe encaminha para a unidade de referência. A campanha segue até o dia 1º de junho e para quem não conseguir se vacinar durante a semana, os postos preparam o dia D. No dia 12 de maio, próximo mês agora, um sábado, esse é um sábado, dia D nacional, para exatamente essas pessoas. Então, das 8 da manhã às 5 da tarde, sem fechar ao meio-dia, né, as unidades de saúde estarão todas abertas para que as pessoas possam se vacinar e se proteger contra a gripe. O gerente falou ainda sobre a importância de realizar a vacina já nos primeiros dias de campanha e garantir a imunização. As únicas pessoas que não devem se vacinar são aquelas que são alérgicas à proteína do ovo. Somente essas. As demais, todas elas podem se vacinar, é totalmente segura a vacina. O mais importante lembrar é que se você se vacinar hoje, o efeito da vacina começa a funcionar daqui a 10 dias. Então pode ser que a pessoa pegue e se contamine nesse período. E aí realmente não faz efeito. Por isso que antes que chegue o inverno, né, as pessoas devem procurar a vacinação o mais rápido possível. Nós já tivemos um óbito esse ano em Santa Catarina, há 2 semanas atrás. Então é muito importante a proteção e que todos se vacinem, aqueles que estão dentro dos grupos e têm direito.
A seguir, Tigre perde a segunda seguida na Série B. A Polícia Federal enviará na próxima semana ao Supremo Tribunal Federal um pedido de nova prorrogação do prazo para que sejam concluídas as investigações do chamado Inquérito dos Portos. O prazo anterior se encerra no próximo dia 29. A Polícia Federal pedirá ao Supremo que o prazo para a conclusão das investigações seja prorrogado mais uma vez. O inquérito apura suposto pagamento de propina por empresas portuárias que teriam sido beneficiadas por um decreto assinado pelo presidente Michel Temer. Em fevereiro, o STF já havia autorizado a prorrogação do inquérito por 60 dias a pedido da PF e da Procuradoria-Geral da República. Esse prazo se encerra no próximo dia 29. Um dos motivos do novo adiamento, segundo investigadores, é que ainda há muito material para analisar da Operação Scala, deflagrada no fim de março e que cumpriu mandados de busca e apreensão na empresa Rodrimar e prendeu pessoas próximas ao presidente. Entre os presos, na ocasião, estava o advogado José Yunes, amigo de Temer e apontado pelo operador Lúcio Funaro, delator da Lava Jato, como um dos responsáveis por administrar a suposta propina destinada ao presidente. E uma das empresas que supostamente estaria envolvida no esquema de recebimento de propina e que é um dos alvos da Operação Scala, pode enfrentar problemas na Justiça. A Associação dos Acionistas Minoritários da Companhia Docas do Estado de São Paulo, a Codesp, que administra o Porto de Santos, entrou com um pedido para que seja cancelado o acordo de negociação da dívida bilionária que o Grupo Libra tem com a União. O Grupo Libra é, segundo a Polícia Federal, uma das empresas beneficiadas pela medida provisória dos portos. A investigação aponta que o grupo do presidente teria recebido propina para fazer alterações na lei que permitissem, de forma até então irregular, a renovação de contratos de algumas empresas que atuam no Porto de Santos. No caso da Libra, ela pôde renovar o contrato mesmo com uma dívida bilionária com a União. O pedido para cancelar o acordo foi protocolado na Procuradoria-Geral da República. No documento, a Codesp cita relatório do Tribunal de Contas da União, cujos técnicos apontam risco de dano ao erário e pedem a rescisão do aditivo que permitiu à empresa adensar áreas e renovar contratos de operação até 2035. O TCU considera irregular a prorrogação do contrato. O entendimento é que, em valores atualizados, a dívida acumulada pela Libra com a Codesp chegaria a 2 bilhões de reais, dos quais apenas 103 milhões teriam sido pagos pela empresa. Pela lei, empresas inadimplentes não poderiam prorrogar contratos. Em parecer encaminhado ao TCU, o procurador do Ministério Público de Contas, Júlio Marcelo, afirmou que o governo federal se despiu de todas as suas prerrogativas e responsabilidades para atender de modo servil aos interesses do Grupo Libra. Agora o esporte. No sábado, o Criciúma novamente decepcionou o seu torcedor. Apático, o Tigre perdeu para a Ponte Preta e conheceu o segundo revés na Série B. Por jogar em casa, o Criciúma tentou impor o ritmo da partida. Nesta cobrança de escanteio de Elvis, o goleiro Ivan da Ponte Preta afastou e no rebote Barreto arriscou de fora da área, porém o chute saiu pela linha de fundo. A Ponte Preta respondeu, Thiago Real cobrou o escanteio e Léo Santos de cabeça exigiu a primeira defesa de Luiz no jogo. Novamente a macaca desceu em velocidade. Thiago Real abriu para Felipe Cardoso que encarou Nino e chutou. O goleiro do Tigre defendeu sem maiores complicações.
troca de passes da Ponte Preta. A zaga carvoeira ficou envolvida até que Felipe Cardoso, no primeiro pau, tocou na saída do goleiro Luiz, abrindo o marcador. Ponte Preta 1-0. O Criciúma sentiu o golpe. Repare neste lance, como por várias oportunidades, quase que a Ponte Preta ampliou o placar. Para a sorte do Tigre, o lance acabou em nada. A pressão do time de Campinas era enorme. Léo Santos de cabeça quase fez mais um. Na sequência, por muito pouco, a macaca não mandou para as redes. O Tigre finalmente respondeu. Nesta jogada na área, Nicolas de voleio quase empatou o jogo. Contra-ataque da Ponte Preta. Felipe Cardoso, mano a mano com o Nino, chutou forte e Luiz intercedeu. No segundo tempo, o Criciúma pressionou. Nesta jogada, Nicolas quase mandou de cabeça e de cobertura. Ivan precisou se esticar todo e praticar a defesa. Nesta cobrança de escanteio, Lucas Coelho subiu mais que todo mundo e por pouco não mandou para as redes. Nesta cobrança de falta de Alex Maranhão, Liel mandou de cabeça com perigo. Bela jogada de ataque do Criciúma, Elvis chutou da entrada da área e o goleiro Ivan fez ótima defesa. Em cobrança de falta, Alex Maranhão assustou a Ponte Preta, que estava pressionada. Preste atenção neste lance, Liel de cabeça exigiu a defesa do goleiro, mas os jogadores do Criciúma pediram gol. A arbitragem mandou seguir o lance. No último ato da partida, mais uma cabeçada de Liel e mais uma defesa de Ivan. O jogo terminou assim. Criciúma 0, Ponte Preta 1. Bom, e já que o assunto é futebol, vamos conferir o desempenho dos demais catarinenses nas séries A e B do Campeonato Brasileiro. Em Chapecó, a Chapecoense encarou o Vasco da Gama e a Chape abriu os trabalhos com Wellington Paulista. Chapecoense 1-0. No segundo tempo, o Vasco da Gama empatou o duelo com André Rios. Final, Chapecoense, que ocupa a 17ª posição, 1, Vasco também 1. Na Série B, o Figueirense foi a Goiânia e bateu o Goiás. O primeiro gol do Alvinegro foi anotado por Jorge Henrique, aproveitando a falha incrível da zaga. Figueirense 1-0. No início do segundo tempo, o Madison fez gol contra e definiu o placar para o time catarinense. Final, Goiás 0, Figueirense vice-líder 2. Em Florianópolis, o Avaí encarou o Brasil de Pelotas. Renato fez o primeiro do Leão da Ilha. Avaí 1-0. Michel de cabeça empatou para os gaúchos, 1-1. No segundo tempo, Getúlio recolocou o Avaí em vantagem. Avaí 2-1. Mas o Brasil de Pelotas buscou o empate. Éder Ciola mandou para o fundo das redes. Final, Avaí 15º colocado 2, Brasil de Pelotas também 2. E o Informe Região desta segunda-feira fica por aqui. Voltaremos amanhã, se Deus assim permitir. Boa noite.